Flamengo estreia no Brasileirão sábado contra o Internacional no Maracanã, duelo entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. E o rubro-negro vai estar desfalcado. O Arrascaeta está fora com uma lesão na coxa direita. Ele foi cortado da seleção uruguaia e já iniciou o tratamento. E o Gerson, que precisou ser cortado da seleção brasileira por dores na coxa esquerda, ainda é dúvida. O contrato do Jorginho com o Arsenal, ele vai até junho, não é isso? E me corrija se eu estiver errada. E se vai até junho, ele não pode vir para jogar o Super Mundial pelo Flamengo, independentemente da negociação com o Arsenal? É que o Flamengo vai chegar um pouquinho antes já para a preparação para o Super Mundial e parece ter um gatilho no contrato do Jorginho, de se ele ficar até o final do contrato, ele tem mais uma bonificação. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Eu não sei exatamente a data de junho que o Jorginho se encerra o contrato com o Arsenal, né? Não. O Mundial começa no dia 14 de junho. Se eu não estou enganado, a estreia do Flamengo no dia 15 ou 17, agora não me lembro exatamente. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo já para o Super Mundial. Então, assim, são pequenos detalhes. A conversa está avançada e fechando esses pequenos detalhes aí, muito provavelmente o Jorginho vem aí para ser reforço do Flamengo, para ter aí um dos maiores salários desse elenco aí galáctico do rubro-negro. Ô, Braz, só fazer uma observação aqui. Assim, o Flamengo pode ir mais cedo para o Mundial, mas ele vai ter que castigar algumas rodadas de Brasileirão, né? Porque dia 11 de junho tem Sport e Flamengo no Recife. Dia 16 de junho o Flamengo estreia contra o Esperance nos Estados Unidos. Então... Isso, 16. Dia 16. Então, você tem 5 dias entre o último jogo do Brasileirão e a estreia no Mundial. Tem a janela do especial do Mundial, que o Jorginho pode ser inscrito. Que era o que o Vitor Roque e o Palmeiras ia fazer com o Vitor Roque. Se não desse certo agora. O que eu acho que pode pegar também, Braz, aí é uma avaliação minha, não é de informação, é que talvez o Jorginho, embora o Jorginho tenha jogado pouco no Campeonato Inglês, jogou 12 jogos, 5 saindo do banco de reservas, e veja que ele tem uma importância para o Arsenal, porque dos 12 jogos que ele jogou, 5 saindo do banco, 3 vezes ele foi capitão, ou seja, tem um respeito por ele. Se ele joga só 12 vezes, de 25, mas ele tem 3 vezes ele é capitão, é porque tem um respeito por ele. Mas talvez, mesmo jogando pouco na temporada, menos do que jogava antes, ele pode entender pelo corpo dele, pela idade dele, que ele precise de férias. Porque ele está encerrando uma temporada que, por mais que você não jogue, você está treinando todo dia, viajando todo dia, desgastado todo dia. Então, aí tem um planejamento que o Flamengo pode fazer independentemente do Mundial. O Flamengo pode dizer, não, eu quero você no Mundial, venha. E ele pode dizer, pô, Boto, mas se eu for pro Mundial, cara, eu acho que eu vou esgotar em setembro. E aí você faz um planejamento diferente. Não estou dizendo que é isso, tá, Braz? Aí teria que negociar com o Arsenal para ele ser liberado antes, para o Flamengo poder fazer esse planejamento para a temporada. Para o Mundial ou para a temporada. Ou seja, ele vem para a temporada brasileira para jogar, independentemente de jogar ou não jogar o Mundial. Braz, quero te ouvir, mas já aproveito para perguntar também sobre a questão do Gerson, porque virou uma novela o aumento de salário do Gerson. Eu nunca vi uma discussão de salário assim tão pública. O pai dele já foi no podcast pedir aumento. É claro que a gente sabe todos os méritos do Gerson, seleção brasileira, como é o protagonista no Flamengo, mas tem algum impasse ou esse aumento vai sair? Então, só para complementar a questão do PVC, o planejamento inicial do Flamengo é chegar nos Estados Unidos no dia 10. Né? É o planejamento do Flamengo, chegar no dia 10. E muito provavelmente nessas férias aí do Jorginho agora no Rio, ele vai ter um encontro com o Boto aí para acertar os últimos detalhes. Sobre o Gerson, a informação que a gente tinha na semana passada, né? Na semana passada ali, um pouquinho antes, dias antes, o Flamengo fez uma proposta ao Gerson, até trouxe aqui na programação, fez uma proposta ao Gerson de renovação de contrato com um aumento salarial. E aí o que está pegando? O Flamengo entende que fez uma boa proposta de renovação. E o Marcão, que é o pai empresário do Gerson, né? Marcão é uma figuraça ali, né? E costuma não ter muito filtro, né? Não tem muito papai na língua. E aí ele
não considera que tenha sido o que ele e o filho dele almejam, né? Para quem não sabe, o Gerson, desde que retornou ao Flamengo, ele não teve um aumento, está com o mesmo salário de quando chegou, e nesse período ele deu uma resposta em campo, hoje inclusive é titular da seleção brasileira, e ele acha que ele merece uma valorização, principalmente comparando com o que ganham os jogadores tops aí do Flamengo atualmente, né? Então, na comparação com os salários dos jogadores mais tops aí do Flamengo, o salário dele está defasado, mas é até difícil falar essa palavra, né? que o Gerson ganha não é pouco, né, gente? Mas ele acha que ele... Mas a questão é essa. Vamos atualizar a tabela do imposto de renda. O Braz deve estar ganhando bem para o salário do Gerson estar defasado, hein? Ah, esse Braz não é mole, não. Brincadeira, hein, Braz? Pois é. Mas, enfim. E aí o staff do Gerson fez uma contraproposta já. Então, assim, agora está nessa questão. O Flamengo entende que fez uma boa proposta de renovação e o staff, pelo visto, ainda não considera o ideal. Então, assim, será que o Flamengo vai entrar no leilão? Não vai? A saber as cenas dos próximos capítulos, que a gente já é fato é que o Gerson está muito valorizado no mercado, inclusive o Zenit veio com força aí tentar a contratação dele, o Zenit da Rússia, mas, assim, a vontade do Gerson é continuar, é ficar. E eu acho que sentando ali os dois lados aí na mesa, tentar de repente aí parar dessa discussão se tornar pública e os dois sentarem ali reservadamente, acho que a coisa pode andar. Mas no momento ainda não chegaram num denominador comum. Ô, Vene Casagrande, a gente fala muito dessa questão do Felipe Luiz e aí o Flávio Nick terminou a reportagem dele dizendo: o Brasil ganhou um grande treinador. E é verdade, né? É claro que ele tem uma faixa de partidas muito pequenas ainda está começando essa carreira no profissional, vamos dizer assim, mas já é muito competente, a gente já consegue ver muito as características, o brilho, e às vezes até a gente entende uma experiência que a gente não entende de onde que sai, né? Mas talvez da sua carreira de jogador e dele ter feito uma transição muito focada no que ele já projetava para o seu futuro. Enquanto jogador, ele já sabia que queria ser treinador e ele já estudava e ele já se informava, mesmo ainda sendo jogador de futebol, Vene Casagrande. Perfeito sua análise, não é por acaso que ele está conseguindo tanto sucesso nesse início de carreira como um treinador de um time profissional. Tanto é que já tem gente pedindo o Felipe Luiz na seleção brasileira. Eu acho isso muito cedo, mas não concordo com esse tipo de opinião. E eu acho que esse sucesso dele no início é por causa disso. Foi um cara que se preparou muito bem nessa transição. E outra, ele não ficou muito tempo parado. Se a gente analisar o fim de carreira e depois o começo de trajetória do Felipe Luiz como treinador, meses depois ele já estava assumindo o Sub-17 do Flamengo. E logo depois o Sub-20, e aí veio a oportunidade de treinar o time profissional do Flamengo e ele tem dado muita conta do recado. Nesse baita VT preparado pelo Flávio Nick, eu concordo plenamente com uma declaração ali do Felipe Luiz. É muito difícil hoje ganhar do Flamengo. O Flamengo pode não fazer um grande jogo, mas isso não quer dizer que o adversário vai conseguir vencer o Flamengo dentro de campo. E eu vou pegar um jogo do Campeonato Carioca como exemplo. O Fla-Flu, pela Taça Guanabara ainda, que foi 0-0, o Flamengo jogou muito mal. Arrisco a dizer que foi o pior jogo do Flamengo no campeonato. Mas mesmo assim, o Flamengo foi quem mais chegou próximo de balançar a rede numa cabeçada do Cebolinha nos minutos finais do jogo. O Fluminense não foi o time que chegou mais perto de fazer o gol, pelo contrário. Então eu concordo com o Felipe Luiz e esse sucesso que ele está tendo à frente do Flamengo não é por acaso. É um cara que trabalha bastante, que estuda bastante, é um workaholic. Por exemplo, em dia de folga do elenco, o Felipe Luiz e o José Boto vão para o Ninho do Urubu para poder estudar adversário. Então isso aí não é por acaso. E eu acho que esse ano o torcedor rubro-negro ele tem que ficar muito feliz, muito motivado, porque eu acho que a tendência é que brigue por títulos. Vai conquistar? A gente não sabe. Isso aí só o tempo dirá. Mas repito, tem tudo para dar certo dentro de campo. É claro aí que nesse sucesso do Felipe existe também um pedaço de um trabalho do Tite, o Lucas Pedrosa, que não deu match, vamos dizer, com o Flamengo, mas que com toda a competência do Tite levou o Flamengo até ali a
perto da final da Copa do Brasil e por conta da conquista da Copa do Brasil feita pelo Filipe Luís, ele também consegue disputar a Supercopa. Então a gente está falando aí de 4 títulos, né, que o Flamengo tem. 2 deles foram absolutamente do trabalho do Filipe Luís e 2 têm um pouquinho, um respingo aí de trabalho de outros profissionais. Mas nada disso desfaz ou apaga ou borra a qualidade que a gente tanto destaca desse jovem treinador que, na minha opinião, já falei isso aqui algumas vezes, ele tem que ainda mostrar muita coisa porque ele está só começando, mas pelo que a gente já viu até aqui, ele vai se desenhar aí para ser o único hoje brasileiro trabalhando no Brasil com esse formato, com esse jeito de jogar tão intenso que a gente vê mais em treinadores importados, o Lucas Pedrosa. A carreira do Filipe Luís ela foi feita a maior parte fora do Brasil, ele só veio para o Flamengo naquele momento onde o Flamengo também começou sua era vitoriosa e ele foi muito importante para isso, mas a bagagem dele é uma bagagem europeia, é um aprendizado europeu também. Lógico que tem um treinador que ele sempre cita, que inclusive é o espelho dele, que fez ele ajudou ele bastante também, que é o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus com conceitos da Europa, porque é um português que entende muito de futebol e conseguiu revolucionar o futebol brasileiro. Então o Filipe Luís, com toda a inteligência, com o QI elevadíssimo que ele tem não só jogando, porque existe diferença, né? Uma coisa é você ser inteligente jogando, outra coisa é você conseguir entender o jogo. São coisas completamente diferentes e o Filipe Luís consegue ter essas 2 características. Então ele pega um trabalho do Tite, que o Tite sofreu muito também, não só com alguns problemas dele, mas o Tite perdeu o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro em um determinado momento da temporada, que para mim qualquer time do mundo que perca seu trio de ataque vai sofrer dificuldade. Mas o Filipe Luís, mesmo com esses problemas, com os reforços que chegaram também, principalmente o Plata, que ele faz evoluir e tudo mais, o Wesley, então, que se tornou o jogador que a gente está vendo, que provavelmente vai ser titular amanhã contra a Argentina, é tudo mérito do Filipe Luís. E o trabalho dele, todo o conhecimento, toda a inteligência, a bagagem como jogador, o estudo que ele conseguiu fazer mesmo antes de parar de jogar, junto a um elenco que é uma máquina do Flamengo, isso obviamente é complementar. E repito, nada tira o mérito do Filipe Luís, mas além disso tudo, ele conseguiu pegar uma equipe que talvez seja o melhor elenco da história do futebol brasileiro no século XXI. Eu não consigo lembrar de uma equipe do 1 ao 23 que tenha tanta capacidade técnica no futebol brasileiro no século XXI do que esse Flamengo. Cadê seu óculos? Eu esqueci lá dentro. Por favor, pode pegar os óculos. Pedrosa passa muita credibilidade, o Vene Casagrande, com aquele óculinho dele, entendeu? Então vai trazer os óculos do... Porque tira pra maquiar? Já. Aí vem batido. Vai trazer. Ô, Vene tudo certo. Casagrande, fala comigo. Tem boletim médico em relação ao Flamengo? Já até publicado pelo Flamengo, você também publicou. Qual é esse boletim? Olha, é um boletim bem grande, bem extenso, porque são vários jogadores, né? E atualizando a situação do Gerson, que vai se reapresentar hoje, a situação do De La Cruz, que ele não foi cortado, inclusive confirmando uma informação que a gente trouxe aí durante a semana. Ele não foi cortado por uma questão física, foi uma questão técnica. O treinador da seleção uruguaia preferiu não levá-lo para o jogo contra a Bolívia, por ser na altitude, uma opção técnica, não foi questão física, o que é bom, né, para o Flamengo. Sim. E ele se reapresenta hoje também junto com o Gerson. E o Arrascaeta, ele teve um problema físico, infelizmente, uma lesão constatada no exame da seleção uruguaia. Agora o Flamengo vai fazer seu próprio exame, mas a partir do momento que a seleção uruguaia consegue constatar um problema físico, uma lesão muscular, ou seja, mais uma lesão muscular em Arrascaeta, é algo que a gente vem debatendo aqui há muito tempo. Até que ponto o Arrascaeta vai aguentar a forte temporada do futebol brasileiro? Estamos falando de um Flamengo que deve ter aí pelo menos 80 jogos no ano. Será que ele vai conseguir jogar pelo menos a metade em alto nível, não é apenas entrar em campo? O Arrascaeta é gênio, dentro de campo isso aí é indiscutível, gente. O Arrascaeta, ele consegue fazer um lance, pronto, ele tira um coelho da cartola e pronto, decide um jogo. Só que fisicamente falando, a gente também precisa comentar e analisar. E o Arrascaeta, ele não consegue fisicamente, não consegue dar conta do recado dentro de campo. E eu acho até que é um debate que a diretoria do Flamengo já deveria ter. Foi até um questionamento que eu fiz ao José Boto sobre um provável substituto do Arrascaeta. Precisa já pensar nesse nome. Ou esse nome já está dentro do elenco. É algo que eles precisam discutir. Porque, de fato, o Arrascaeta, ele não vai dar conta do recado nessa longa temporada que o Flamengo terá pela frente. Ainda tem um Super Mundial no meio do ano. Então, é uma lista bem extensa. Quem quiser acompanhar, está lá nas redes sociais. Já tem um tempo, o Lucas Pedrosa, que o Arrascaeta fisicamente não está 100%. Já que uns 2 anos, gente? 2 anos e meio? Pelo menos 2 anos. Desde a época, né, do Dorival.
desde a época do Dorival. O Dorival mesmo, quando chegou, ele já tinha dado o recado, ó, o Arrascaeta, ele vai entrar um jogo sim, a gente vai administrar, porque na ocasião ele já estava tendo problema físico. Isso foi em 2022, se eu não estiver enganado, sim, 2022. Então, desde a época do Dorival, ele já vem enfrentando esse tipo de problema. Não foi 23, gente? 22. 22, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. Copa do Brasil e da verdade. Libertadores e foi transmissão do SBT, a Só Libertadores. que o Dorival colocava time B e time A, né? Ele usava o time de Copas e usava o time no Campeonato Porque Brasileiro. já chegou o brasileiro, já estava meio que... Quase perdido. E Quase só para perdido. finalizar, se a gente for parar e enxergar ali os problemas do Arrascaeta físico, são problemas sérios. Pubis não é um negócio simples, todo mundo sabe disso. Todo atleta, ou melhor, todo ex-atleta menciona isso. Problema no pubis é algo extremamente sério. Não, Teve. foi o Kaká teve problema sério no Problema pubis. no pubis e sempre posterior da coxa, tal como foi agora com a seleção uruguaia. Então são problemas físicos constantes e sempre nos mesmos lugares. Ô, Vene Casagrande, Jorginho já foi embora. Foi embora no sábado, é isso? Ele foi embora no sábado e se reapresentou hoje ao O que Arsenal. ficou de bom na passagem dele? Ele viu o que é a Juliana Paz? Ele foi jantar com a chique, Juliana Paz. né? Inclusive, bom gosto, porque eles foram num restaurante maravilhoso. Juliana Paz mandou bem. Fez bem a transição Pra ali, o conseguir approach. convencer a esposa, né? É isso. E Que, aliás, eu falei aqui que ela era espanhola, né? Que me falaram lá no Twitter, mas não, ela é... israelense. Não é irlandesa? Irlandesa, desculpa, Irlandesa, né? perdão. Ela é irlandesa, ela não é espanhola, não. A gente estava em dúvida aqui sobre a nacionalidade dela. Mas aí ela foi comer com a Juliana Paz. Que rolê aleatório, hein, Vene Casagrande? Não é aleatório, Por porque quê? para contextualizar, a Juliana Paz, ela é casada com um empresário de futebol. O mesmo empresário, por exemplo, do Matheus Martins, do Everton Ribeiro, que é o Dudu Batista. E o Dudu Batista é um dos intermediários na negociação entre Jorginho e Flamengo, autorizado pelo próprio Jorginho. Então o Dudu Batista, ele é amigo pessoal do Jorginho. Sim. Ele é marido da A Juliana foto Paz. aí, ó. Essa é a foto, exatamente. Essa Gente, é a a foto. Juliana... Eu não consigo olhar pra outra pessoa. O Lucas Pedrosa. Que Fala mulher nisso, não, o quarteto maravilhosa, é bonito, Meu o quarteto é Deus Não, do e céu, um foram no espetáculo restaurante, de mulher. eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Pô, não mas pode. Tá ali já. Helena Horto, você já foi, Benê? maravilhoso. Você já foi, maravilhoso. Pedrosa? Nunca fui, nunca Eu nunca Maravilhoso. fui. Leva a Luana porque ela vai gostar. Se ela já te ama, ela vai te amar mais Eu ainda. não tenho cacife pra isso não, velho. Tem, para de Miguel. É muito caro esse restaurante? Barato não é, Fernandinha. Entendi, perfeito. Final do mês, velho. Tem que esperar virar. É, o Barato, cartão, né? o nosso PR. Só vira daqui a 2 dias. Ô, Vene Casagrande, então eles foram conversar, né? Um resumo da Quem passagem... postou essa foto? O Dudu. O Dudu marido Batista, o da- próprio da empresário Juliana, que né? está intermediando. Resumo da ópera, tá? A passagem deles foi maravilhosa, a esposa gostou bastante do Rio de Janeiro, mas também é impossível você não gostar do Rio de Janeiro. O retorno que o Flamengo teve dos empresários é que, de fato, a vinda dela aqui ajudou bastante, porque se tinha um problema, agora não tem mais, porque a esposa topa fazer essa mudança de vida. Ou seja, se eu pudesse dizer aqui, a situação está muito bem encaminhada. Mas eu não posso cravar que ele vai ser jogador do Flamengo, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte, porque ele ainda não assinou o pré-contrato. O que só vai acontecer em abril, depois do dia 15 de abril. Foi isso que o Flamengo recebeu de depois do dia informação. 15, Veneno? Porque no entendimento do Jorginho é quando começa a movimentação no mercado, não só do Jorginho, mas também dos empresários, quando começa a movimentação no mercado nessa reta final de temporada lá na Inglaterra. Então, dificilmente o Jorginho não vai assinar com o Flamengo, mas ainda não está assinado esse pré-contrato, pelo menos a informação que eu tenho. Muito bem, olha, final de... Outro detalhe, fala, Venê. ele ficou também muito feliz com o calor, vou botar entre aspas, porque foi assim que o Flamengo recebeu, com o calor humano dos torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro, porque onde ele ia, praia, inclusive vários torcedores me mandavam foto dele a todo momento, obrigado a todos que mandavam lá pelo Instagram, praia e tal, ele falava, ele era parado pelos torcedores, vem pro Flamengo, então ele já estava muito feliz Legal. com a repercussão positiva nas redes sociais e agora ele pôde sentir esse calor humano no Rio de Janeiro. Muito bem, o RJ, hein, o Lucas Pedrosa? A gente é maneirinho, né? A gente é bacaninha, a gente é bonitinho, né? O nosso Rio de Janeiro é mais ou menos, uma coisa meio mais ou menos bonitinha, né? Pra quem vive em Londres, Um naquele clima meio frio, gostosinho, né? pegar o Rio de Janeiro é discrepante, assim, é covardia. Tô engarrafada. Aí eu olho pro lado, mó vistão. Pô, foram pro arpoador, cara. Foram bater palma pro pôr do sol. Eles viveram um rio que é até utópico, né? Que é um rio completamente diferente do que é a realidade de forma geral. E eles vão viver isso, porque
eles têm condições financeiras para isso, então o Rio é maravilhoso. Nação rubro-negra, uma ótima tarde para todos. É plantão urgente. Ex-atacante do Palmeiras, Luiz Guilherme, entra na mira da diretoria rubro-negra a pedido do técnico Filipe Luiz, que gostaria muito de contar com esse jovem jogador. Para quem não sabe, Luiz Guilherme começou a sua carreira no Palmeiras, um canhoto muito bom de bola, pode jogar como ponta e também como armador. É um atleta que não vive, né, um bom momento jogando na Premier League com a camisa do West Ham, né, inclusive, né, companheiro do Lucas Paquetá, que está vivendo um problema assim seríssimo extracampo, né? Então assim, o jogador interessa muito o Flamengo, né, para chegar, né, no meio da temporada, né, para disputar, quem sabe, esse super mundial. José Boto vem, né, analisando o mercado com muita calma. Agora a prioridade do Flamengo é contratar um jogador titular para jogar naquela função do Arrascaeta, igual o Thiago Almada, né, um cara assim extra classe, um jogador aquele cara cerebral que não tem na nossa seleção brasileira. A gente viu ontem o massacre para a Argentina. Então assim, o Luiz Guilherme pode muito bem, né, fazer essa função, né, um jogador assim que tem muita técnica, além de jovem, tem muita técnica, e a diretoria rubro-negra acredita que poderá formalizar uma proposta algo em torno de 20 milhões de euros, né, a mesma quantia, né, que o Palmeiras vendeu o jogador para a Inglaterra. O Flamengo tenta oferecer a mesma quantia para trazer o jogador de volta para o Brasil, tendo em vista, né, que o Everton na Inglaterra está muito próximo de contratar, né, o Alcaraz, né? Então assim, eu vou falar uma coisa para vocês, o Luiz Guilherme joga muita bola. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, então assim, meu xará joga muita bola. Vamos torcer para que ele venha pro Mengão e faça muito sucesso por aqui. E agora, saindo do Luiz Guilherme e entrando no assunto Jorginho, né, um jogador assim que teve aquele calor humano aqui no Rio de Janeiro, foi muito bem recebido, né, por milhares e milhares de flamenguistas. Aonde Jorginho foi na Praia do Arpoador, né, foi em muitos lugares, todo mundo perguntando: ei, Jorginho, vai vir pro Flamengo, vai vir pro Flamengo? Todo mundo sabe que a torcida, a nação do Flamengo, né, a nação rubro-negra, tá fazendo aquele lobby para trazer o jogador, e o jogador gostou muito. O empresário do atleta irá ouvir outras propostas, só que o Flamengo está muito otimista, né, pelo acerto desse grande jogador. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver esses dois grandes atletas vestindo o manto sagrado para disputar não só, né, o Super Mundial de Clubes, mas também, né, daqui para frente pegar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né, todos os campeonatos que o Flamengo irá disputar. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.